Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sport Science. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o LCA e alguns pontos a mais sobre esse ligamento, para vocês realmente saberem como esse ligamento funciona, como é que lesiona, porque muita gente tem lesão do LCA e não sabe nem o que é o LCA, o que significa essa sigla LCA. Então é basicamente isso, vamos lá para o vídeo. Então, primeiramente a gente vai começar com a anatomia do LCA. Primeiro com o nome, né? O LCA significa ligamento cruzado anterior, tá? Então ele é um ligamento que ele cruza a articulação e ele é anterior porque ele começa ali na frente do joelho, tá? Então tem um cruzado posterior, que é atrás, e eles se cruzam, eles ficam mais ou menos assim no joelho. Então, é basicamente isso. Esse é o nome, o que significa a sigla LCA, tá? E na questão da anatomia, o LCA ele tem duas bandas. Ele tem uma banda anteromedial e outra banda posterolateral. Então, ele começa do meio da parte interna do joelho para fora, para a parte lateral. Bem, uma explicação bem leiga mesmo é desse jeito, da parte interna, da frente da parte interna do joelho para a parte lateral. Na real, ele se insere ali na face medial do côndilo femoral lateral, mas para ficar mais fácil de entender, é como se ele cruzasse a articulação desse jeito. Por isso, o nome ligamento cruzado anterior, tá? Essa é basicamente a anatomia dele. E essas duas bandas, elas possuem funções diferentes. Então, a banda anteromedial, ela tem mais a função ali de impedir que a tíbia, que é o osso da canela, ela vá para frente, tá? Então, ela impede que a tíbia faça isso, tá? E a outra banda, posteromedial, ela tem mais função na questão rotacional do ligamento, do joelho. Então, ela impede esses movimentos mais rotacionais, tá? Por que eu falo que ela impede mais ou que ela atua mais em determinada função? Porque as duas, elas atuam nessas funções, só que uma atua mais que outra. A anteromedial, ela atua mais impedindo a tíbia de ir para frente e a posterolateral, ela atua mais na questão da rotação do joelho, tá? E na questão da rotação, é justamente esse movimento que vai trazer uma lesão no ligamento, é um valgo do joelho. Então, o valgo do joelho é basicamente uma rotação do joelho, uma rotação interna do joelho, que vai esticar muito o LCA e vai acabar lesionando, tá? Então, é quando o joelho gira e a tíbia ela vai um pouco para frente. Então, ocorre essa luxação anterior da tíbia, que aí basicamente são os movimentos que acabam lesionando o LCA, que é o que aconteceu com o Neymar. Eu vou tentar deixar o vídeo aqui, mas é o que acontece com o Neymar, com praticamente toda pessoa que lesiona o LCA. O joelho geralmente faz essa rotação e a tíbia vai para frente e volta, que a gente chama de subluxação da tíbia, tá? Subluxação anterior da tíbia. Então acontece isso, e nesse movimento o LCA acaba se lesionando. Tem algumas pessoas que lesionam de forma parcial, tem outras pessoas que lesionam de forma completa, mas só para vocês entenderem, a lesão ela ocorre quando o ligamento é muito esticado, vamos dizer assim. Então, quando o ligamento ele fica sendo muito esticado ali de forma repentina, de forma brusca ali, ele pode acabar se lesionando, tá? E aí tem duas formas que a gente pode abordar essa lesão. Primeiro, vamos falar se for uma lesão completa do LCA, tá? Na lesão completa do LCA, o tratamento ele é praticamente cirúrgico, tá? Na minha visão, ele é um tratamento cirúrgico porque você deixar ali o paciente sem o ligamento, ocorre um alto risco de ele desenvolver uma artrose de forma precoce, porque o joelho ele vai perder um dos principais estabilizadores dessa articulação. Então, ao longo do tempo, o paciente ele vai desenvolvendo um desgaste ali muito grande no joelho e isso pode levar a desenvolver uma artrose, tá? Então, nas lesões completas do LCA, na minha visão, o tratamento é 100% cirúrgico. Nas lesões parciais, alguns profissionais defendem ali que o paciente ele consegue ficar com o ligamento parcialmente rompido e consegue continuar a sua vida ali normalmente. Só que, na minha visão, novamente, pela minha experiência que eu tenho com os meus pacientes, que eu já tive com alguns pacientes, o paciente que ele é atleta, que ele é ativo ali, então que ele não precisa ser atleta profissional, mas é aquele paciente que joga bola no final de semana, joga bola 2, 3 vezes na semana. Esse tipo de paciente, se ele tiver uma lesão parcial, ele tem muita chance de desenvolver, de evoluir para uma lesão completa. Então, na minha visão, uma lesão parcial, se for uma parcial ali que esteja muito perto de romper,
também é indicação de cirurgia, tá? E se for uma lesão parcial que seja levemente parcial, eu fico com o pé atrás, mas alguns profissionais defendem que dá para tratar sem fazer cirurgia. Só que na minha visão, esse tipo de lesão ele sempre vai evoluir para uma lesão completa, tá? Também tem a questão das lesões do menisco, né? Então, muitos pacientes, quando lesionam o LCA, também acabam lesionando o menisco junto. E tem algumas lesões do menisco, né? Lesão vertical, lesão horizontal, lesão longitudinal, tem lesão em alça de balde, tem lesão em rampa do menisco, que é aquela... Muitos de vocês podem pegar a ressonância e ter aquela frase mais comum, né? Que é lesão do corno posterior do menisco medial. Isso é uma lesão que a gente chama de lesão em rampa, tá? Então é uma lesão que também ela é difícil de ver na ressonância e algumas vezes ela passa batida na ressonância, então o médico ele só consegue ver quando ele está lá na cirurgia, tá? Quando ele está fazendo a cirurgia, que ele vai ver os meniscos ali, vai verificar se tem alguma lesão e ele acaba vendo que tem uma lesão que não passou pela ressonância. Então a ressonância ali viu que não tinha nenhuma lesão, mas na hora da cirurgia ele conseguiu ver e ele vai fazer a cirurgia naquela região. E aí tem duas formas do médico abordar a lesão do menisco. Ele pode tanto fazer a meniscectomia, que é basicamente ele tirar a parte lesionada ali do menisco, tá? Então ele vai tirar uma parte lesionada do menisco, como ele pode fazer também a sutura do menisco, tá? E cada uma dessas abordagens elas têm diferenças ali no pós-operatório. Então a meniscectomia, que é quando o médico ele retira a parte lesionada, ela é mais tranquila de tratar no pós-operatório porque não precisa ter nenhum cuidado ali com relação ao menisco. Então o paciente ele pode pisar diretamente no chão desde o dia 1 sem nenhum problema. E ele pode dobrar o joelho a mais de 90 graus também, sem nenhum problema. Já na sutura, não. Na sutura é o contrário. Na sutura, o paciente ele tem que ficar algum período sem pisar no chão. Aí os médicos, diferencia ali de médico para médico, tá? Mas geralmente o médico pede 2 semanas sem pisar no chão, aí alguns outros pedem 30 dias sem pisar no chão, enfim. Cada médico ali tem uma abordagem diferente. Mas, via de regra, pelo menos 2 semanas sem pisar no chão e depois o paciente ele vai pisando, colocando carga ali com as muletas, aos poucos, ao longo desse período inicial de 30 dias, 45 dias, enfim. E aí alguns médicos pedem para ficar de muleta por 30 dias, no caso da sutura, né? E com as 2 muletas e com uma muleta até os 45 dias. Quando passar dos 45 dias, aí pode tirar as 2 muletas, tá? E com relação à flexão, também o médico ele restringe ali, tá? Então o paciente ele fica ali dobrando o joelho só até 90 graus nos primeiros 30 dias. E depois dos 30 dias iniciais, a gente pode aumentar essa angulação. Então, vai aumentando sempre aos poucos, nunca forçar o joelho do paciente, mesmo depois dos 30 dias, é importante de não forçar, tá? Até bater ali os 60, 70 dias, não é interessante ficar forçando ali o joelho do paciente. Deixa o paciente... E você que é paciente e está vendo esse vídeo, se alguém for forçar o seu joelho e você fez sutura, não force o seu joelho, tá? Tente você mesmo ir dobrando ali o joelho aos poucos com a sua força, tá? Que isso é o mais importante no limite da sua dor. Então, se for uma dor muito alta, você não faz. Mas no limite ali uma dor, vamos lá, uma dor 6 de 10, você pode forçar ali, não tem problema, beleza? Então, com relação a menisco, é isso também. E com relação a LCA, eu já expliquei, né? Questão de cirúrgico ou não cirúrgico. E a gente vai entrar na questão dos enxertos agora. Então, para o médico ele fazer a cirurgia da LCA, tem alguns enxertos que ele pode utilizar. Eu vou explicar as opções e o que cada um tem a oferecer, tá? A primeira opção e a mais utilizada dos enxertos é o enxerto dos flexores, que é de onde o médico ele retira ali da região posterior da coxa. Então é da musculatura posterior, que ele pode tirar tanto do semitendíneo como do grácil, ou então dos dois. A depender ali da espessura do enxerto, ele pode tirar dos dois e fazer o enxerto trançado que a gente fala, tá? Então, esse enxerto ele é retirado da região posterior, como eu disse. Então, em alguns casos, quando o paciente ele não consegue fortalecer bem ali a região posterior, quando ele recebe alta da fisioterapia e vai voltar ao esporte, tudo ali bem direitinho, ele pode ter casos de lesão muscular na região posterior, tá? Isso é muito comum de acontecer. Mas se o paciente ele fizer um fortalecimento direitinho, essa chance ela cai muito, cai drasticamente. Então, mesmo você fazendo a reconstrução da LCA com o enxerto dos flexores, tem como evitar essas lesões na posterior, tá? Mas o enxerto dos flexores ele é muito bom de trabalhar, na minha visão ele é o melhor enxerto de trabalhar, porque ele é fácil de coletar, do médico coletar, ele é forte o suficiente, então ele aguenta ali quando ele é com o enxerto trançado
O quádruplo, ele aguenta ali 4.000 newtons de força, então é um baita enxerto, é muito forte. A fixação dele ela é tendão com osso, então é diferente um pouco do enxerto patelar, que eu vou falar depois. Mas mesmo assim, ele é um enxerto que fica muito forte. Em alguns casos, ele acontece do paciente ter uma gaveta residual, que a gente chama, que é quando o médico ele vai fazer ali o teste de gaveta com 3, 4 meses. O paciente ele tem uma leve folga no joelho, porque é devido às características, às propriedades desse enxerto. Como ele é uma fixação osso, tendão no osso, então ele pode não ficar tão bem fixado ali como os outros enxertos. Mas, falando, como eu já disse, é uma gaveta residual. Então ela não traz problema pro ligamento em si. Ela não, é uma gaveta ali, uma folga que a gente já está esperando e que, se ela estiver dentro do ideal ali, não traz problema pro paciente, tá? Então, essa é a questão, vamos dizer assim, que seria um ponto negativo do enxerto dos flexores, tá? Mas, novamente, um enxerto muito forte e é um dos melhores de trabalhar, se não o melhor. Na minha visão, pela experiência que eu tive com os meus pacientes, é o melhor enxerto de trabalhar. E falando agora do enxerto patelar. O enxerto patelar, diferentemente do enxerto dos flexores, o médico ele tira uma parte da tuberosidade da tíbia, que é esse osso da canela que ele é mais pontiagudo, mais aqui em cima do joelho. Se você tocar no seu abaixo um pouco da patela, você vai sentir um osso pontiagudo. Esse osso é a tuberosidade anterior da tíbia, então o médico ele tira uma parte desse osso aí, então o terço médio desse osso. Ele tira o terço médio do tendão patelar e tira o terço médio ali, uma parte do terço médio da patela, tá? Então ele fica um enxerto que a gente chama de osso, tendão, osso, diferentemente do enxerto dos flexores, que era só o tendão. Então, nesse tipo de fixação, quando o médico vai usar esse enxerto, ele é uma fixação osso no osso, que é como se fosse uma consolidação óssea, que é quando, em casos de fratura, essas coisas assim, é mais ou menos desse tipo, tá? Então, a fixação ela pode ficar um pouco mais forte, tá? É a questão de fixação ali. Mas com relação ao tendão, ao ligamento patelar, que é mais correto de dizer, o enxerto ele fica um pouco mais fraco, vamos dizer assim. Ele não é tão forte quanto o enxerto dos flexores. Ele aguenta ali mais ou menos 2.900, 2.800 newtons de força. É um enxerto forte, é mais forte do que o LCA original. Todos os enxertos que os médicos utilizam, ele é mais forte que o LCA original, tá? Então, só para vocês já ficarem tranquilos com relação a isso. Só que o enxerto patelar, ele ainda é um pouco menos forte do que o enxerto dos flexores, tá? E outra coisa também, na minha visão, é um ponto negativo, que como tirou ali da parte anterior do joelho, do mecanismo extensor do joelho, o paciente ele tem uma dificuldade maior em ativar a musculatura do quadríceps. Então, ele tem uma atrofia maior do quadríceps e é mais difícil de você ativar, porque justamente tirou ali uma estrutura que mexe diretamente com o quadríceps. Na do posterior não, na posterior é da região posterior. E também o paciente, quando usa o enxerto patelar, ele pode não, né? Na 99% dos casos, ele vai ter mais dor anterior ali no joelho. Então aquela dorzinha na frente do joelho é mais comum do paciente experienciar quando ele usa esse enxerto dos flexos, do enxerto patelar, tá? Também tem um enxerto quadricipital, que é um enxerto que está sendo utilizado de uns tempos para cá, né? Então é um enxerto novo, ainda não saíram muitos estudos com relação a ele. O que a gente sabe é que é um enxerto que ele traz mais estabilidade rotacional, então ele previne essa rotação excessiva do joelho, tá? Ele é um enxerto robusto, então ele previne mais essa rotação do enxerto. Mas é basicamente, na questão de fixação, é basicamente que nem os outros, tá? Então, como eu falei, é um enxerto que está sendo utilizado de uns tempos para cá, então não tem tantos estudos como os outros enxertos, tá? Mas é um enxerto muito bom também. E os pacientes que utilizam esse enxerto também têm uma boa recuperação. Geralmente os médicos usam esse tipo de enxerto em pacientes mulheres ou em pacientes que tiveram uma segunda lesão do LCA, justamente por ele ser uma opção mais robusta ali e evitar essa rotação excessiva do joelho. Além disso, tem o reforço ligamentar que os médicos fazem, que é o reforço de Lemaire, que é uma técnica cirúrgica ali que o médico faz no ligamento anterolateral, tá? Então ele pode tanto fazer o reforço como pode fazer a reconstrução
do ligamento anterolateral, tá? Então, é um ligamento lateral ali que fica na lateral do joelho. Não é o colateral lateral, tá? Muita gente confunde. É o ligamento anterolateral. Então, o médico, ele faz essa reconstrução ou o reforço nessa parte lateral do joelho, que é justamente para evitar essa rotação excessiva do joelho. Então, quando ele faz esse reforço, o joelho ele fica mais estável, tá? E rotaciona menos. Consequentemente, o paciente ele tem menos chance de lesionar novamente o ligamento. Porque lembra no início que eu falei que um dos movimentos que lesiona é essa rotação do joelho? Então, o médico ele faz justamente isso para evitar essa rotação do joelho. Tá? Pessoal, é basicamente isso, esse vídeo, tá? Já estamos com 15 minutos de vídeo. E é basicamente esse cenário que a gente tem hoje na cirurgia do LCA. Da questão da opção de ser cirúrgica ou não, vai depender do médico em si, mas geralmente quando é ruptura completa é cirúrgico. Da opção dos enxertos também, o enxerto dos flexores, na minha visão, é melhor de trabalhar, tem a mesma função dos outros enxertos, só que com menos dor e menos atrofia do quadríceps. A questão de lesão do menisco também tem a diferença da sutura e da meniscectomia. Então é basicamente isso. Esse vídeo era mais uma introdução para falar sobre como é o LCA, o que é o LCA e essas questões de cirurgia, enxerto e menisco. Em outro vídeo eu vou trazer explicando mais sobre como é a reabilitação, quais o tempo em cada fase que o paciente vai ficar, o que, é que ele faz, né, quando está liberado para correr, para saltar, para voltar ao esporte, enfim, mas nesse vídeo era algo mais introdutório. Então espero que tenham gostado, que tenha ajudado você de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem muito vídeo aqui explicativo e vou trazer muitos mais, né? Também não se esqueça de seguir o Instagram, lá também tem várias dicas, né? Eu posto ali o dia a dia dos pacientes, tanto da consultoria online como do meu presencial. Então é isso, espero que tenham gostado mais uma vez e até a próxima. Valeu!